O céu acima de New Brisbane ficou laranja e vermelho quando os primeiros navios hegemônicos romperam a atmosfera. O administrador Chen Wei ficou na janela da sede colonial, observando a morte descer das estrelas. Ela não recebeu nenhum aviso, nenhuma mensagem, nenhuma exigência de rendição. Os alienígenas simplesmente apareceram e começaram o ataque. Leve todos para os bunkers, disse ela à assistente. Sua voz estava calma, mas suas mãos tremiam. Agora, sirenes soavam por toda a colônia. As famílias agarraram as crianças e fugiram. Os agricultores abandonaram seus campos. Os trabalhadores deixaram seus postos. Todos se dirigiram para os abrigos subterrâneos construídos para emergências que ninguém realmente acreditava que aconteceriam. Acima do planeta, o almirante Ketivar observava do convés de comando de sua nau Capitânia. Ele era um velho soldado com muitas vitórias atrás dele. Conquistar mundos primitivos como este era um trabalho rotineiro. Sua frota de 200 navios cercava o planeta como uma rede em torno de um peixe. Não haveria escapatória. Ative os motores do desespero, ele ordenou. Seus oficiais obedeceram sem questionar. Em toda a frota, máquinas enormes ganharam vida. Estas não eram armas que queimavam ou destruíam. Eles eram algo muito pior. Os motores do desespero transmitiam frequências neurais que chegavam diretamente às mentes das criaturas vivas. Eles desencadearam os medos evolutivos mais profundos que todas as presas carregavam em seus genes. Desesperança. Terror. A certeza absoluta de que a resistência era inútil e a morte era a única saída. Todas as espécies da galáxia foram vítimas dessas armas. A hegemonia conquistou 3.000 mundos usando esta tecnologia. Nenhuma espécie jamais resistiu aos motores do desespero. Quando as frequências atingiram, as civilizações simplesmente desistiram. Seu povo ficou catatônico, incapaz de pensar ou agir. Então as tropas hegemônicas desembarcariam e assumiriam o controle sem disparar um único tiro. Ketivar esperava que esta conquista não fosse diferente. No bunker principal sob a capital de New Brisbane, 3.000 pessoas amontoavam-se sob a fraca iluminação de emergência. Chen Wei assumiu o comando, organizando as pessoas em grupos, atribuindo tarefas, tentando manter a ordem. Mas ela podia sentir algo errado. Um peso tomou conta de seus pensamentos. Uma voz em sua mente sussurrou que tudo era inútil, que eles deveriam simplesmente deitar e esperar pela morte. Ao seu redor, as pessoas começaram a chorar. Homens fortes caíram de joelhos. As mulheres agarravam os filhos e soluçavam. O desespero se espalhou pelo bunker como uma doença. Chen Wei sentiu sua própria vontade desmoronar. Qual era o sentido de lutar? Eles estavam sozinhos. Eles estavam condenados. Eles deveriam apenas aceitar seu destino. Então ela ouviu algo estranho. No canto do bunker, um jovem soldado chamado Soldado Morrison ria. Não foi uma risada feliz. Era o som desesperado de uma mente que se recusava a quebrar. Morrison estava sentado contra a parede, com o rifle apoiado nos joelhos, e ria como um homem que havia perdido a sanidade. O que é engraçado? Alguém perguntou a ele. A voz deles estava vazia de desespero. Morrison olhou para cima. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas seus lábios continuavam se contorcendo em um sorriso. Nada, ele disse. Absolutamente nada é engraçado. Isso é o que é tão engraçado. Estamos sendo atacados por alienígenas na terça-feira do taco. Eu estava realmente ansioso por tacos. Uma mulher próxima soltou um som que era meio soluço e meio bufo. Taco terça-feira, ela repetiu. Sim, Morrison continuou. O universo tem um timing cômico perfeito. Não podemos invadir na segunda-feira quando comemos aquela caçarola horrível. Tinha que ser taco terça-feira. Outra pessoa riu. Apenas um pequeno som. Rapidamente sufocado, mas estava lá. Morrison continuou. Ele não conseguia parar. O absurdo da situação deles desencadeou algo profundo em seu cérebro. Algum antigo mecanismo de sobrevivência que sua espécie desenvolveu ao longo de milhões de anos.
Quando o medo se tornou demasiado grande, quando a ameaça se tornou demasiado avassaladora, a mente humana não entrou simplesmente em colapso. Ele encontrou outra maneira de lidar com a situação. Aposto que os alienígenas nem têm tacos, disse Morrison. Isso é porque eles estão tão bravos. Eles viajam pela galáxia, veem nossos deliciosos tacos e pensam que devemos destruir isso. É ciúme. Puro ciúme do taco. Mais pessoas estavam rindo agora. Não porque a piada fosse particularmente boa. Foi terrível, na verdade. Mas o riso se espalhou mesmo assim, passando de pessoa para pessoa como uma doença contagiosa. O peso em suas mentes permaneceu, mas algo mais surgiu para enfrentá-lo. Algo teimoso, absurdo e completamente humano. Shen Wei sentiu a mudança em si mesma. O desespero ainda estava lá, pressionando seus pensamentos. Mas a ridícula teoria do taco de Morrison criou uma pequena fenda naquela escuridão. A luz derramou-se por aquela fenda. Não exatamente esperança, mas algo relacionado. A capacidade de rir da própria morte. Os alienígenas provavelmente têm restaurantes terríveis, disse outro soldado. Máximo de 3 estrelas. É por isso que eles conquistaram a galáxia. Procurando boa comida. Eles vieram ao lugar errado, respondeu uma mulher. Você já comeu na cafeteria daqui? A conquista será uma misericórdia. A risada ficou mais alta. Pessoas que choravam momentos atrás agora enxugaram as lágrimas e se juntaram. As piadas não eram boas. Eles eram estúpidos e óbvios e às vezes não faziam sentido algum. Mas ninguém se importou. O próprio ato de rir era o ponto. Cada risada era uma pequena rebelião contra o desespero que tentava esmagá-los. O almirante Ketavar olhou confuso para os monitores dos sensores. As leituras não faziam sentido. Os motores do desespero estavam operando com potência total. Todos os humanos no planeta deveriam estar catatônicos agora. Em vez disso, as leituras dos padrões neurais mostraram algo que ele nunca tinha visto antes. As ondas cerebrais humanas não estavam entrando em colapso em desespero. Eles estavam fazendo algo totalmente diferente. Algo que seu equipamento não conseguiu interpretar. Aumento da potência para 120%, ele ordenou. Os motores do desespero rugiram. Abaixo, os humanos sentiram um aumento da pressão em suas mentes. A escuridão pressionou com mais força. A voz da desesperança ficou mais alta. E os humanos riram ainda mais. No bunker, alguém iniciou uma competição de comédia. As pessoas se revezavam contando as piores piadas que conseguiam imaginar. Quanto pior a piada, mais alto é o riso. Um homem contou um trocadilho tão terrível que sua esposa ameaçou divorciar-se dele. Todos aplaudiram. Shen Wei começou a rir tanto que seu estômago doeu. O desespero não desapareceu. Ainda estava escondido nos cantos de sua mente. Mas isso não a controlava mais. Cada vez que tentava se firmar, outra piada estúpida o fazia recuar. Devíamos transmitir isso, disse ela de repente. Todos olharam para ela. Os alienígenas estão tentando nos quebrar, explicou ela. Eles estão falhando. Eles deveriam saber que estão falhando. A equipe técnica trabalhou rapidamente. Em poucos minutos, eles estabeleceram um link de transmissão para a frota alienígena. Shen Wei voltou-se para Morrison. Você começou isso, ela disse. Você deveria estar na frente das câmeras. Morrison estava diante da câmera, ainda rindo ocasionalmente. Ele não tinha ideia do que dizer. Então ele simplesmente disse o que estava pensando. Ei, alienígenas, ele começou. Sua estranha tristeza, Rei, não está funcionando. Temos tacos aqui. Bem, nós fizemos isso antes de você aparecer. Agora provavelmente só temos rações de emergência. Mas a questão é que não vamos desistir. Na verdade, estamos nos divertindo muito, considerando que você está tentando nos matar. Alguém acabou de contar uma piada tão ruim que acho que pode ser qualificada como crime de guerra. De qualquer forma, aqui está o que pensamos da sua invasão. Ele teve a impressão de como ele imaginava que seria um almirante alienígena.
Não foi nada preciso. Foi estúpido e bobo e acompanhado de gestos ridículos com as mãos. O bunker explodiu em gargalhadas atrás dele. Quando Morrison terminou, alguém começou a cantar. Era uma velha canção terrena sobre não se preocupar e ser feliz. A música não fazia sentido no contexto. O planeta deles estava sendo invadido. Todos eles podem morrer em poucas horas. Mas, uma por uma, mais vozes se juntaram. Logo, 3.000 humanos estavam cantando juntos. Suas vozes elevando-se no bunker subterrâneo como uma celebração desafiadora. A transmissão em morto. Na nau Capitânia, o almirante Kevvar assistiu à gravação 3 vezes. Seus oficiais permaneceram em um silêncio desconfortável. Nenhum deles sabia como reagir. Em 10.000 anos de conquista, nenhuma espécie jamais respondeu aos motores do desespero como este. O que há de errado com eles? Um oficial perguntou. Kevvar não teve resposta. Ele havia estudado biologia humana antes da invasão. Eles eram criaturas fracas. Eles não tinham garras ou presas. Seus corpos eram frágeis. A tecnologia deles era primitiva comparada à hegemonia. Tudo neles sugeria que seriam fáceis de conquistar. Mas suas mentes funcionavam de maneira diferente. Os motores do desespero visavam as respostas de medo que todas as presas compartilhavam. A tecnologia funcionou porque todas as espécies sapiens da galáxia evoluíram a partir de presas. Todos eles carregavam aquele medo antigo em seus genes. Esmagou esse medo com força suficiente e qualquer espécie se quebraria. Os humanos também eram presas. Eles evoluíram em um planeta perigoso cercado por predadores. Eles deveriam ser tão vulneráveis quanto qualquer outra espécie. No entanto, eles estavam rindo. Kevvar sentiu algo que não sentia há décadas de guerra. Uma sensação de frio no estômago. Um aperto no peito. Sua espécie havia eliminado tais sentimentos há muito tempo, reconhecendo-os como fraquezas. Mas ele reconheceu a sensação de qualquer maneira. Foi medo. Essas criaturas tinham medo da morte. No entanto, eles riram disso. Eles sentiram desespero. No entanto, eles zombaram disso. Eles enfrentaram um poder esmagador. Mesmo assim, eles fizeram piadas sobre tacos. Que tipo de espécie era essa? Que tipo de mente poderia transformar o terror em comédia? Continue o bombardeio, ordenou Kevvar. Prepare as forças terrestres para o pouso. Ele conquistaria este mundo através de meios convencionais. Mas, pela primeira vez na sua carreira, o almirante Kevvar questionou-se se a conquista seria suficiente. Você poderia pegar um planeta. Você poderia tomar uma cidade. Você poderia pegar tudo o que uma espécie possuísse. Mas como você derrotou um inimigo que riu da própria derrota? Abaixo, no bunker, Shenvei organizou seu pessoal para o que viesse a seguir. O desespero ainda pressionava suas mentes. O bombardeio ainda sacudia o solo acima deles. A situação deles permaneceu desesperadora por qualquer medida racional. Mas as risadas continuaram mesmo assim. Alguém já estava escrevendo novas piadas sobre a invasão. Alguém estava planejando um show de comédia para aquela noite. Um grupo de crianças iniciou um jogo em que faziam caretas para alienígenas imaginários. Os humanos descobriram algo importante sem entendê-lo completamente. A risada deles não era apenas um mecanismo de enfrentamento. Não foi apenas desafio. Era uma arma diferente de tudo que a galáxia já havia enfrentado. E eles estavam apenas começando. 3 meses se passaram desde a invasão de New Brisbane. A hegemonia controlava o planeta agora. Seus soldados patrulhavam as ruas. Suas naves orbitavam acima. A bandeira deles tremulava em todos os prédios do governo. Por todas as medidas normais, a conquista foi completa. Mas nada parecia completo para o comandante Vet Howe, governador da ocupação. Seus relatórios ao alto comando hegemônico ficavam mais confusos a cada semana que passava. Os humanos não se comportariam como povos conquistados. Em todos os outros planetas que a hegemonia tomou, a população tornou-se quieta e obediente depois dos motores do desespero quebrarem a sua vontade.
Eles funcionaram quando solicitados. Eles obedeceram sem questionar. Eles não mostraram nenhum sinal de resistência. Os humanos não mostraram nada além de resistência. Não através de armas ou violência. Através de algo muito mais perigoso. Eles fizeram piadas. Vet-Ho estava em sua janela, observando um grupo de humanos passar por uma patrulha de soldados hegemônicos. Um humano sussurrou algo para os outros. Todos começaram a rir. Os soldados não tinham ideia do que se tratava a piada. Mas eles sabiam de alguma forma que eram o alvo. Isso acontecia constantemente. Os humanos encontraram maneiras de zombar de seus conquistadores em todas as situações. Eles deram apelidos insultuosos aos oficiais da hegemonia. Eles fizeram desenhos bobos de soldados e os postaram em todos os lugares. Eles inventaram canções sobre a ocupação, sobre isso se espalhou pela população como um incêndio. Pior de tudo, alguns de seus soldados também começaram a rir. Vet-Ho já havia executado 3 soldados pelo crime de achar engraçada uma piada humana. Mas as execuções só pioraram as coisas. Os humanos escreveram uma comédia sobre as execuções. Eles realizaram isso em reuniões secretas por toda a cidade. Até os oficiais leais de Vet-Ho admitiram que foi inteligente. Este planeta está infectado, Vet-Ho murmurou para si mesmo. Infectado com loucura. Em toda a galáxia da Terra, os líderes do Comando de Defesa Unido estudaram os relatórios de New Brisbane com grande interesse. A doutora Yuki Tanaka esteve diante do Conselho Militar apresentando sua análise do que havia acontecido lá. O humor é a chave, ela explicou. Não é apenas um comportamento social. É um mecanismo de sobrevivência programado na neurologia humana. Nossos ancestrais desenvolveram o riso como forma de lidar com a constante ameaça de morte. O almirante James Okonvo inclinou-se para a frente na cadeira. Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos e uma reputação de pensamento não convencional. Você está dizendo que rir nos torna imunes às suas armas psicológicas? Não imune, corrigiu o Dr. Tanaka. Resistente. Os motores do desespero funcionam visando as respostas de medo no cérebro. Eles sobrecarregam a mente com terror até que ela simplesmente se desligue. Mas o cérebro humano possui um mecanismo de desvio. Quando o medo se torna muito grande, nossas mentes redirecionam essa energia para o humor. Rimos porque é biologicamente mais fácil do que desistir. O general Morrison falou em seguida. Ele era o pai do soldado Morrison, o jovem soldado que provocou as risadas em New Brisbane. Meu filho não fez nada de especial, disse ele. Ele apenas reagiu da maneira como os humanos sempre reagiram. Brincamos sobre a morte. Zombamos de nossos medos. É o que fazemos. O almirante Okonvo sorriu. Pela primeira vez desde o início da guerra, ele viu um caminho para a vitória. Então precisamos transformar isso em uma arma. Se o humor é a nossa maior força, devemos usá-lo intencionalmente. O conselho discutiu opções por horas. Ao final da reunião, eles haviam desenvolvido uma nova doutrina militar diferente de tudo na história humana. Cada navio da frota transportaria especialistas em guerra psicológica treinados em comédia. Cada combate incluiria um absurdo deliberado destinado a confundir e desmoralizar o inimigo. Os humanos lutariam não apenas com armas, mas também com o próprio riso. 2 semanas depois, a hegemonia enviou uma enorme frota para atacar os mundos centrais humanos. 300 naves emergiram do espaço próximo à colônia humana da estação próxima. Eles superavam em número os defensores humanos, 3-1. O próprio almirante Ketivar liderou o ataque, ansioso para resgatar sua reputação após os estranhos acontecimentos em New Brisbane. A frota humana que os encontrou tinha metade do tamanho da força hegemônica. O almirante Okonvo comandou de sua nau capitânia, o Victor Spunchlini. Ele escolheu o nome pessoalmente. Abra um canal de comunicação com a frota inimiga, ordenou ele. Seu oficial de comunicações obedeceu. Do outro lado do vazio do espaço, o rosto do almirante Ketivar apareceu na tela. Humanos, disse Ketivar. Você está em menor número. Sua tecnologia é inferior. Rendam-se agora e suas mortes serão rápidas. Okonvo sorriu.
Na verdade, temos uma contraproposta. Em vez de uma batalha, sugerimos um show de talentos em todo o navio. O vencedor leva o sistema solar. Temos praticado. Nossa equipe de engenharia faz uma incrível rotina de dança sincronizada. Ketivar olhou confuso. Isso é algum tipo de truque? Nenhum truque. Estamos muito orgulhosos da rotina de dança. O engenheiro-chefe Patterson trabalhou nisso durante semanas. Tem elevadores e tudo. Você enfrenta a destruição e fala em dançar? Bem, poderíamos lutar em vez disso, mas pensamos que você poderia apreciar um pouco de cultura primeiro. Sua espécie parece um pouco tensa. Quando foi a última vez que você deu uma boa festa dançante? A comunicação terminou com Ketivar ordenando que sua frota atacasse. A batalha começou para valer. Os navios trocaram tiros. Explosões iluminaram a escuridão do espaço. Humanos e soldados hegemônicos lutaram e morreram no vazio frio. Mas algo estava diferente nesta batalha. Em cada nave humana, as tripulações mantinham um canal de comunicação aberto que transmitia em todas as frequências. Enquanto lutavam, eles conversavam. Não é informação tática. Não é coordenação militar. Piadas. Ei, alguém mais notou que os navios hegemônicos parecem aspiradores de pó raivosos? Um piloto perguntou enquanto se esquivava do fogo inimigo. Eu estava pensando mais em banheiros mal-humorados. Outro piloto respondeu. Banheiros mal-humorados realmente apoiados. De qualquer forma, a equipe de design precisa de novas ideias. No destroyer comediante cósmico, a capitã Sarah Shen liderou sua nave em um ataque desesperado contra um cruzador hegemônico com o dobro de seu tamanho. Enquanto os navios trocavam tiros, ela transmitiu comentários contínuos. E aí vem o grandalhão tentando parecer intimidador. Oh não, estamos com tanto medo. O que faremos? Ah, espere, eu sei. Thompson dispara tudo na seção de motores. Vamos ver o quão resistentes eles são sem as pernas. O comediante cósmico sofreu grandes danos na troca. Vários membros da tripulação morreram. Mas o capitão Shen nunca parou de falar. Nunca parei de brincar. Nunca parei de rir. Mesmo enquanto seu navio queimava ao seu redor, ela encontrou motivos para sorrir. Boas notícias a todos. Ela anunciou para sua tripulação. O fogo na seção 7 está muito quente. Podemos economizar dinheiro em aquecimento. Do outro lado do campo de batalha, cenas semelhantes ocorreram em todas as embarcações humanas. Soldados contavam piadas enquanto lutavam por suas vidas. Os pilotos trocavam trocadilhos enquanto executavam manobras de combate. Os engenheiros fizeram apostas ridículas sobre quais sistemas falhariam primeiro. Uma pequena nave de reconhecimento chamada Setup colidiu diretamente com um cruzador de batalha hegemônico. Quando o navio colidiu, seu capitão transmitiu uma mensagem final. E essa é a piada. A explosão que se seguiu destruiu ambas as embarcações. As tripulações da hegemonia não conseguiram processar o que estavam vivenciando. Eles lutaram contra muitas espécies em toda a galáxia. Todos eles enfrentaram a batalha com medo, raiva ou determinação fria. Nenhum deles enfrentou a batalha com alegria. A risada humana os perturbou de uma forma que eles não conseguiam explicar. Como alguém poderia rir enquanto morria? Como alguém poderia encontrar humor e destruição? Os sons que vinham de seus sistemas de comunicação pareciam delírios de homens loucos. Vários navios hegemônicos começaram a hesitar. Suas tripulações ficaram inseguras, confusas por inimigos que pareciam quase felizes por estarem em combate. Quando um piloto humano foi ejetado de seu caça destruído, ele passou o tempo todo esperando pelo resgate contando piadas em seu farol de emergência. Como você chama um almirante hegemônico com meio cérebro? Dotado. Quantos soldados da hegemonia são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum. Eles acabaram de conquistar um planeta com luzes mais brilhantes. As piadas eram terríveis, verdadeiramente horríveis segundo qualquer padrão objetivo. Mas esse não era o ponto. A questão era que os humanos não podiam ser intimidados.
Eles não poderiam ser quebrados psicologicamente. Mesmo diante da morte, encontraram motivos para rir. À medida que a batalha continuava, algo sem precedentes aconteceu. Um cruzador hegemônico parou de atirar e enviou um sinal de rendição. Não porque o navio foi danificado. Não porque estivessem sem munição. O capitão simplesmente não aguentava mais. Nós cedemos, anunciou o capitão da hegemonia, paramos de rir. Por favor, faça isso parar. Outros navios seguiram. Um por um, os navios hegemônicos renderam-se a um inimigo que não conseguiam compreender. O almirante Ketavar assistiu incrédulo enquanto sua frota desmoronava ao seu redor. Seus soldados não estavam sendo derrotados por um poder de fogo superior. Eles estavam sendo derrotados por piadas. Quando a batalha terminou, os humanos haviam perdido 40% de sua frota. Um número devastador em qualquer medida. Mas a hegemonia tinha perdido 60% e muitas dessas perdas resultaram de rendições e não de destruição. O almirante Ocanvo aceitou pessoalmente a rendição do inimigo. À medida que cada capitão da hegemonia subia a bordo, eles faziam a mesma pergunta que o almirante Ketavar havia feito em New Brisbane. Como você pode rir enquanto morre? Ocanvo deu a todos a mesma resposta. Nós sempre estávamos morrendo. A partir do momento em que nascemos, começamos a caminhar em direção à morte. Toda a nossa espécie aprendeu há muito tempo que você pode passar a vida com medo do fim ou pode gastá-la encontrando motivos para rir ao longo do caminho. Escolhemos o riso. Os oficiais da hegemonia capturados foram bem tratados. Os humanos deram-lhes comida, cuidados médicos e acesso aos sistemas de entretenimento da nave. Dentro de uma semana, vários deles foram flagrados assistindo a programas de comédia humana. Dentro de um mês, alguns deles também estavam rindo. As notícias da Batalha de Próxima se espalharam pela galáxia. Outras espécies, há muito conquistadas e sem esperança sob o domínio da hegemonia, ouviram histórias de humanos que riram da morte. Eles ouviram falar da frota que brincou até a vitória. Eles ouviram falar de um inimigo que simplesmente não poderia ser derrotado. Pela primeira vez em gerações, algumas dessas espécies conquistadas começaram a perguntar-se se a hegemonia poderia, afinal, ser derrotada. Se o riso fosse realmente uma arma, então talvez eles tivessem suas próprias armas que haviam esquecido como usar. Na Terra, o almirante Ocanvo dirigiu-se ao planeta. As perdas em Próxima foram pesadas. Muitas famílias lamentaram. Mas o almirante não falou de tristeza, mas de esperança. Hoje provamos algo importante, disse ele. Provamos que a alegria é mais forte que o medo. Provamos que o riso pode derrotar o desespero. Provamos que ser humano significa nunca abrir mão da capacidade de sorrir, mesmo nos momentos mais sombrios. A hegemonia tem uma tecnologia que não podemos igualar. Eles têm números que não podemos igualar, mas não têm o que temos. Eles não podem rir da escuridão, e isso será a sua ruína. A guerra estava longe de terminar, mas a humanidade encontrou a sua arma e a galáxia nunca mais seria a mesma. Um ano de guerra e a galáxia estava mudando de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A hegemonia permaneceu poderosa, ainda controlando milhares de mundos, ainda comandando vastas frotas, mas algo estava errado dentro do seu império. Algo estava se espalhando e nenhuma arma poderia detê-lo. Risada. No mundo ocupado de New Brisbane, Shen Wei passou de administradora colonial a líder da resistência, mas a sua resistência não lutou com armas ou bombas. Lutou com a comédia. Todas as noites, à meia-noite, uma transmissão ilegal era transmitida por todo o planeta. Os humanos chamavam isso de resistência noturna. Foi um show de comédia que zombou da ocupação hegemônica de todas as maneiras imagináveis. Os anfitriões zombaram dos uniformes hegemônicos. Eles criaram vozes bobas para os comandantes alienígenas. Eles inventaram teorias ridículas sobre a biologia da hegemonia que se espalharam pela população como piadas correntes. Você sabia, anunciou um anfitrião, que os soldados da hegemonia não conseguem pronunciar a letra P. É por isso que eles nunca vão ao banheiro. Eles chamam isso de instalação de processamento de resíduos porque literalmente não conseguem dizer pinico. Isso era completamente falso, mas dentro de uma semana,
Todos os humanos em New Brisbane estavam fazendo piadas sobre soldados hegemônicos, e os membros da resistência com a letra P passavam pelas patrulhas dizendo palavras como abacaxi e particularmente em perpendicular apenas para ver se os alienígenas reagiam. As forças de ocupação não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles só sabiam que os humanos encontraram algo hilário e que de alguma forma os envolvia. O comandante Vetcharal já foi substituído 3 vezes. Cada novo comandante tentou abordagens diferentes para suprimir a resistência. Eles proibiram reuniões. Eles impuseram toques de recolher. Eles prenderam qualquer um que fosse pego rindo em público. Nada funcionou. Os humanos simplesmente mudaram sua comédia para o subsolo. Eles desenvolveram sinais secretos para compartilhar piadas. Eles criaram mensagens codificadas escondidas em conversas comuns. Eles transformaram toda a ocupação em um jogo gigante onde o objetivo era zombar dos alienígenas sem ser pego. A pior parte, do ponto de vista da hegemonia, era que seus próprios soldados estavam a ser afetados. Vários guardas foram pegos ouvindo em segredo a resistência noturna. Quando interrogados, eles admitiram que acharam o show divertido. Um soldado até confessa percebeu que ele começou a inventar suas próprias piadas. Não entendo o que está acontecendo comigo, disse o soldado. Ouço um humano dizer algo absurdo e meu rosto faz algo estranho. Minha boca se curva para cima. Sons vêm do meu peito. Isso é uma doença? O corpo médico hegemônico não tinha explicação. O riso não deveria existir em sua espécie. Eles o eliminaram através da engenharia genética há 10.000 anos. Eles reconheceram isso como uma fraqueza que minava a disciplina e a ordem. Uma sociedade que ria dos seus líderes não podia ser adequadamente controlada, mas a exposição aos humanos estava de alguma forma a reativar estes impulsos antigos. Soldados que passavam muito tempo perto de humanos começaram a apresentar sintomas. Primeiro eles sorriam em momentos inapropriados. Então eles faziam sons divertidos. Eventualmente, eles riam abertamente, incapazes de se conter. A hegemonia chamou isso de contaminação do humor. Estava se espalhando mais rápido do que qualquer doença. Longe de New Brisbane, a guerra continuou em várias frentes. Os militares humanos abraçaram totalmente a guerra psicológica como estratégia central. Cada combate incluía absurdos deliberados destinados a confundir e desestabilizar o inimigo. As naves humanas transmitem fluxos constantes de comédia em todas as frequências. Os pilotos desenvolveram bordões exclusivos que repetiram durante o combate. Um famoso piloto sempre anunciava seus ataques dizendo toque-toque, antes de disparar suas armas. As tripulações da hegemonia aprenderam a temer essas palavras. O departamento de propaganda humana criou algo chamado memes. Eram imagens simples combinadas com textos que se espalhavam pelas redes de comunicação como vírus. A hegemonia nunca encontrou nada parecido. Uma foto de um almirante hegemônico com uma legenda boba apareceria em um canto da galáxia. Em poucos dias, ele se espalharia por todos os postos avançados, colônias e navios humanos. Os humanos iriam modificá-lo, adicionar novas legendas, criar variações. No final da semana, aquela única imagem evoluiu para centenas de versões diferentes, cada uma zombando do inimigo de novas maneiras. A hegemonia tentou bloquear essas transmissões. Eles falharam. Tentaram criar contra-propaganda, mas a propaganda da hegemonia era séria e intimidadora, concebida para inspirar medo. Os humanos simplesmente zombaram disso. Cada mensagem ameaçadora de hegemonia tornou-se matéria-prima para novas piadas. A rendição ou o enfrentamento da aniquilação tornaram-se a rendição ou o enfrentamento de um leve inconveniente. A hegemonia é invencível e a hegemonia é invisível. Espere, não, eu posso vê-los. Deixa para lá. A resistência é fútil e a resistência é fútil, mas estamos fazendo isso de qualquer maneira porque é engraçado. O comandante supremo Zetral convocou uma reunião de emergência do Alto Conselho de Hegemonia. Ele foi o líder militar mais antigo e poderoso do Império, com um histórico de conquistas que abrange 3 séculos. Ele nunca enfrentou um inimigo como este. A ameaça humana evoluiu para além da preocupação militar, anunciou ao Conselho.
Eles estão atacando os fundamentos psicológicos do nosso império. Seu humor está se espalhando por nossa espécie. Os relatórios confirmaram seus temores. Em dezenas de mundos ocupados, as populações locais mostravam sinais de contaminação pelo humor. Espécies que foram dóceis e obedientes durante gerações começaram subitamente a fazer piadas sobre os seus senhores hegemônicos. Os Valtari, uma espécie conquistada há 2000 anos, desenvolveram algo chamado clubes de comédia. Esses eram locais de encontro onde Valtari se revezava tentando fazer o outro rir. As piadas eram grosseiras e simples, mas as risadas eram reais. Os Creeks, uma espécie insectoide conhecida pela obediência absoluta, começaram a usar o sarcasmo. Os oficiais da hegemonia davam ordens e o Creek respondia com um entusiasmo exagerado que de alguma forma parecia zombeteiro. Ah, sim, grande mestre, certamente poliremos suas botas com a máxima eficiência. É a maior honra tocar em seu maravilhoso calçado. Até mesmo Tex, uma espécie tão completamente conquistada que se esqueceu da sua própria história, anúncio começou a lembrar. Alguém traduziu programas de comédia humana para o idioma deles. Os Tex descobriram que afinal podiam rir. A descoberta mudou tudo. Os humanos chamam isso de guerra de memes, continuou Zetral. Eles acreditam que podem desestabilizar o nosso império apenas através do ridículo, e podem estar certos. O conselho debateu por horas. Alguns defenderam o aumento da ação militar contra os mundos humanos. Outros sugeriram a retirada dos territórios ocupados onde a contaminação do humor se espalhara demasiado. Alguns até se perguntaram se a hegemonia deveria tentar desenvolver o seu próprio humor como contramedida. Esta última sugestão foi imediatamente rejeitada. A hegemonia eliminou o humor precisamente porque era perigoso. Um soldado que pudesse rir dos seus oficiais poderia não obedecê-los. Um cidadão que pudesse zombar do governo talvez não o temesse. O humor era o caos e a hegemonia foi construída sob ordem. Mas os humanos provaram que o caos pode ser uma arma. Em New Brisbane, Shenwei recebeu a notícia de que a resistência noturna havia se espalhado para além de seu planeta. Outros mundos ocupados estavam captando as transmissões e criando suas próprias versões. Uma trupe de comédia Valtari começou a apresentar piadas de estilo humano para um público lotado. Um coletivo de trabalhadores da Creek desenvolveu uma comédia musical que zombava de seus supervisores por meio da música. A revolução estava se espalhando, e se espalhou através do riso. Shenwei dirigiu-se à sua célula de resistência com novas instruções. Não estamos mais lutando apenas por nós mesmos, disse ela. Cada piada que contamos, cada risada que compartilhamos planta uma semente na mente de outra pessoa. A hegemonia governa através do medo. Eles quebram o ânimo das pessoas e as convencem de que a resistência é inútil. Mas provamos que eles não podem destruir o espírito humano. Agora precisamos provar que eles não podem quebrar o espírito de ninguém. A resistência intensificou seus esforços. Eles começaram a contrabandear gravações de comédia para outros mundos ocupados. Eles treinaram alienígenas na arte de contar piadas. Eles criaram uma rede de comediantes clandestinos abrangendo dezenas de espécies e centenas de planetas. A hegemonia tentou detê-los. Eles prenderam comediantes. Eles destruíram equipamentos de transmissão. Eles executaram qualquer um que fosse pego distribuindo materiais humorísticos. Mas o riso não é uma coisa física. Não pode ser confiscado ou destruído. Depois que uma espécie aprende a rir, ela não consegue desaprendê-lo. O som da alegria, uma vez descoberto, ecoa para sempre. O comandante Zetral revisou os últimos relatórios de inteligência sozinho em sua câmara privada. Os números contaram uma história clara. A produtividade caiu em todos os mundos ocupados, mostrando sinais de contaminação pelo humor. As taxas de obediência estavam caindo. A atividade revolucionária estava aumentando. O império não estava desmoronando devido à derrota militar. Ele estava rindo sozinho. Pela primeira vez em sua longa vida, Zetral sentiu algo que poderia ser desespero. Ele passou 3 séculos construindo e mantendo a maior força militar que a galáxia já conheceu. Ele conquistou espécies que pareciam invencíveis. Ele esmagou rebeliões com força esmagadora.
Mas ele não sabia combater piadas. Em sua mesa havia um dispositivo humano capturado contendo gravações da resistência noturna. Oficiais de inteligência lhe deram um instrumento para demonstrar as técnicas de propaganda do inimigo. Contra seu melhor julgamento, Zetral ativou o dispositivo. Os apresentadores apareceram na tela, sorrindo com seus rostos humanos ridículos. Eles iniciaram uma rotina sobre o Conselho Superior de Hegemonia. Eles imaginaram como deveriam ser as reuniões do Conselho, retratando os líderes supremos como velhos confusos que não conseguiam descobrir como operar uma tecnologia simples. E então o comandante Zetral tentou fazer um discurso. Um apresentador disse, mas acidentalmente ativou a sequência de autodestruição no pódio. Então ele passou a reunião inteira parado, esperando que ninguém notasse. Foi um absurdo. Foi desrespeitoso. Foi factualmente incorreto em todos os sentidos. Zetral assistiu o episódio inteiro. Quando finalmente, ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Algo estranho aconteceu com seu rosto. Sua boca estava ligeiramente curvada para cima. Um pequeno som escapou de seu peito, rapidamente suprimido. Ele apagou a gravação imediatamente e nunca mais falou sobre isso. Mas na escuridão de sua câmara privada, sozinho onde ninguém poderia vê-lo, o comandante supremo Zetral fez o impossível. Ele quase riu. A guerra continuou. A hegemonia permaneceu poderosa. O resultado estava longe de ser certo. Mas a humanidade provou algo profundo. A maior arma contra a tirania não era o poderio militar. Foi a capacidade simples, teimosa e irreprimível de encontrar alegria nos momentos mais sombrios. Para rir do medo. Para zombar do desespero. Para transformar o sofrimento em comédia e a opressão em piada. A galáxia estava aprendendo a rir novamente e a hegemonia não tinha defesa. 2 anos se passaram desde a invasão de New Brisbane. A guerra havia chegado a um estranho impasse. A hegemonia ainda controlava a maior parte da galáxia. A sua frota ainda superava a humanidade numa proporção de 100 para 1. Por qualquer medida racional, eles deveriam ter esmagado a rebelião humana há muito tempo. Mas a hegemonia já não travava uma guerra militar. Eles estavam travando uma guerra de ideias, e as ideias não podiam ser mortas com armas. Shen Wei esteve diante do Conselho da Terra Unida, contando a história de New Brisbane. Ela havia sido evacuada do planeta ocupado através de uma perigosa missão de resgate, trazida à Terra como símbolo de resistência. Sua fama se espalhou por todo o espaço humano. Nunca derrotamos militarmente a hegemonia, explicou ela ao Conselho. Eles ainda controlam nosso planeta. Eles ainda patrulham nossas ruas. Eles ainda ocupam nossos edifícios. Mas eles não controlam nossas mentes. Descobrimos que o humor é a nossa maior defesa. Aprendemos a rir de nossos opressores. E uma vez que começamos a rir, não poderíamos nos quebrar. O almirante Okanku acenou com a cabeça do seu assento. O mesmo princípio se aplica aos nossos compromissos militares. Não podemos igualar o poder de fogo da hegemonia. Mas ganhamos mais batalhas através de perturbações psicológicas do que através de táticas superiores. Os seus soldados não conseguem lutar eficazmente contra inimigos que parecem estar a divertir-se. O general Morrison acrescentou sua perspectiva. Os relatórios dos territórios ocupados confirmam o que Shen Wei descreve. Todos os mundos onde os humanos fizeram contato mostram sinais daquilo que a hegemonia chama de contaminação do humor. As populações locais estão aprendendo a rir. Os movimentos revolucionários estão crescendo. A hegemonia está perdendo o controle por dentro. O Conselho discutiu as implicações por horas. A situação não tinha precedentes na história galáctica. Nenhum império jamais havia caído em piadas antes. Mas as evidências sugeriam que a hegemonia era genuinamente vulnerável de uma forma que nenhum inimigo anterior tinha explorado. Por toda a galáxia, um tipo diferente de encontro estava acontecendo. O almirante Ketivar, o comandante que primeiro atacou New Brisbane, estava sentado sozinho numa pequena sala de uma estação espacial humana. Ele havia solicitado asilo há 3 meses, entregando-se sua nau capitânia pessoal às forças humanas. Desde então, ele vem sendo estudado,
entrevistado e questionado por cientistas humanos que tentam compreender a psicologia da hegemonia. Hoje, ele se encontrou com o Dr. Yuki Tanaka, o psicólogo Zenão que primeiro identificou o humor como a arma secreta da humanidade. Conte-me sobre sua espécie, ela disse, antes das modificações genéticas, antes de você eliminar o humor. Ketivar ficou quieto por um longo momento. Estudei os registros antigos. Há 10.000 anos, os meus antepassados eram diferentes. Eles experimentaram emoções que os cidadãos da hegemonia moderna já não sentem. Alegria, ludicidade, impulso de encontrar o absurdo em situações graves. Risos, disse Tanaka. Sim, chamamos de outra coisa, mas sim, os discos descrevem-no como um som de prazer emitido quando a mente percebe conexões inesperadas ou contradições absurdas. Por que sua espécie foi eliminada? O rosto de Ketivar mostrava o que poderia ter sido tristeza, embora sua espécie tivesse supostamente eu eliminei essa emoção também. Nossos líderes acreditavam que o humor era perigoso. Um cidadão que risse poderia questionar a autoridade. Um soldado que acha as coisas divertidas pode não levar a ordem a sério. O riso era um caos e nossa civilização foi construída sob ordem. Então você projetou isso a partir de sua genética. Ao longo de muitas gerações, sim, removemos as vias neurais que criavam o humor, eliminamos a capacidade de ludicidade. Tornamo-nos sérios, focados, obedientes. Tornamo-nos os soldados perfeitos, os cidadãos perfeitos, os conquistadores perfeitos. Tanaka se inclinou para a frente. Mas você estuda humanos há 2 anos. Você foi exposto ao nosso humor constantemente. Alguma coisa mudou? Ketivar não respondeu imediatamente. Seu rosto exibia uma expressão estranha, que Tanaka aprenderá a reconhecer. Sim, ele finalmente admitiu, algo mudou. As modificações genéticas suprimiram a nossa capacidade de humor, mas não a destruíram completamente. A exposição aos humanos reativou caminhos antigos em meu cérebro. Agora experimento sensações que não consigo nomear. Quando assisto a programas de comédia humana, meu rosto faz coisas inesperadas. Às vezes, os sons escapam do meu peito antes que eu possa detê-los. Você está aprendendo a rir, disse Tanaka. Estou tentando entender o que é o riso, corrigiu Ketivar. Estou tentando entender por que os humanos valorizam tanto isso. Por que você prefere morrer rindo do que viver em desespero? Tanaka sorriu. Porque rir é liberdade. Quando você consegue rir de alguma coisa, isso perde o poder sobre você. Quando você consegue encontrar o absurdo no medo, o medo se torna menor. Quando você consegue fazer piadas sobre a morte se torna menos assustadora. O humor é como os humanos processam as piores partes da existência e as transformam em algo suportável. Ketivar considerou isso. A hegemonia foi construída sobre o medo. Controlamos nossos súditos fazendo com que tenham medo de nós. Nossos motores de desespero funcionam amplificando esse medo até que ele se torne insuportável. Exatamente. E é por isso que o humor derrota suas armas. Você não pode fazer alguém ter medo de algo de que está rindo. As duas emoções não podem existir na mesma mente ao mesmo tempo. Então a maior força da hegemonia é também a sua maior fraqueza. Ketivar disse lentamente. Construímos um império baseado no medo e eliminamos a nossa própria capacidade de compreender o seu oposto. Criamos a arma perfeita contra o desespero e então encontramos uma espécie que se recusa a sentir desespero. Agora você entende por que estamos vencendo. Longe da Terra, no planeta hegemônico, o comandante supremo Zetral enfrentou uma crise diferente de qualquer outra em seus 3 séculos de serviço. Os relatórios em sua mesa contavam uma história de colapso. 17 mundos centrais sofreram grandes rebeliões no mês passado. Todos eles começaram da mesma maneira, rindo. Alguém contaria uma piada sobre a hegemonia. Outros repetiriam. Logo a piada se espalharia até que todos soubessem, uma vez que uma população inteira estava rindo de seus governantes, eles pararam de ter medo. A revolta voltaria e começou com um show de comédia. Os artistas zombaram do governador da hegemonia local de forma tão eficaz que os cidadãos começaram a repetir as piadas sempre que viam os seus soldados. Em poucas semanas, a população organizou uma rebelião.
O governador foi forçado a fugir perseguido por uma multidão cantando canções cômicas. A rebelião de Creta seguiu um padrão semelhante. Suas espécies insectoides desenvolveram o que chamavam de canções satíricas de colmeia, composições musicais complexas que zombavam da hegemonia enquanto fingiam elogiá-la. A música se espalhou por suas redes de comunicação até que todas as colônias de Crix cantassem variações. As forças hegemônicas não sabiam dizer se estavam sendo insultadas ou homenageadas, o que de alguma forma tornou os insultos mais eficazes. Até os Tex, a espécie mais subjugada do Império, encontraram a sua voz. Comediantes humanos viajaram para o espaço Tex e realizaram shows para suas populações. O Tex não entendeu o humor a princípio. Eles tinham esquecido como rir, mas os humanos estavam satisfeitos. Ient, explicando piadas, ensinando o conceito de absurdo, ajudando-os a redescobrir uma habilidade que seus ancestrais possuíam. Quando os Tex finalmente aprenderam a rir novamente, eles riram por dias. O som de milhões de Tex experimentando alegria pela primeira vez ecoou em seus mundos. E quando o riso desapareceu, o que restou foi a raiva pela hegemonia por tirar deles essa alegria. Zetral leu os relatórios de vítimas do setor Tex. Suas forças foram subjugadas não por armas superiores, mas por números absolutos. Os Tex surgiram em todos os lugares ao mesmo tempo, unidos por piadas compartilhadas que se espalharam mais rápido do que as comunicações militares conseguiam rastrear. Estamos perdendo a guerra psicológica, relatou um de seus assessores. Nossos súditos não nos temem mais. Eles zombam de nós abertamente. Nossos soldados também estão sendo afetados. A contaminação do humor se espalhou para 20% das unidades da linha de frente. Execute soldados contaminados, ordenou Zetral. Tentamos aquele comandante. Pioramos as coisas. Os humanos transformaram nossas execuções em uma comédia. Chamaram-lhe a última gargalhada da hegemonia. Agora, os nossos próprios soldados repetem as piadas antes das suas execuções. Rindo enquanto morrem. Zetral bateu com o punho contra a mesa. Como podemos combater isso? Como derrotamos um inimigo que acolhe a morte com um sorriso? Ninguém teve uma resposta. Em sua câmara privada naquela noite, Zetral revisou sozinho os relatórios de inteligência. Os dados eram claros. A hegemonia não estava a ser perdida por causa da fraqueza militar. Estava a perder porque a sua estratégia fundamental já não funcionava. Durante 10.000 anos eles controlaram a galáxia através do medo. Eles eliminaram a sua própria capacidade de alegria para que pudessem ser instrumentos perfeitos de terror. Eles criaram armas que visavam o desespero porque o desespero era o que eles entendiam. Mas criaram uma civilização que não conseguia adaptar-se a um inimigo que se recusava a desesperar-se. Uma mensagem chegou no canal de comunicação privado da Zetral. Era do almirante Okenko, o comandante humano que derrotou Ketivar em Próxima. Comandante Supremo, dizia a mensagem, não tenho uma proposta de rendição, mas de outra coisa. Seu império está desmoronando e nós dois sabemos que mais combates apenas acelerarão o colapso. Acredito que há outra maneira de propormos uma reunião, não para a guerra. Para a comédia, deixe-nos mostrar o que você está perdendo há 10.000 anos. Deixe-nos ensiná-lo a rir. Se tivermos sucesso, a guerra termina. Se falharmos, você poderá nos conquistar por meios convencionais. O que você tem a perder? Zetral leu a mensagem várias vezes. A proposta era absurda. A ideia de que o comandante supremo da hegemonia assistisse a um espetáculo de comédia era ridícula. Mas, novamente, esse era provavelmente o ponto. Após um longo silêncio, Zetral começou a redigir sua resposta. Contra todos os princípios pelos quais viveu durante 300 anos, contra todos os instintos da sua mente geneticamente modificada, ele concordou com os termos. A cúpula da comédia aconteceria no mundo natal da hegemonia. O destino da galáxia seria decidido por piadas. E em algum lugar nas profundezas do cérebro antigo de Zetral, caminhos que estiveram adormecidos por milênios começaram a se agitar. O mundo natal da hegemonia nunca tinha visto nada assim. Uma pequena nave diplomática humana desceu pela atmosfera, transportando não soldados ou diplomatas, mas comediantes.
O destino de uma guerra galáctica dependia da capacidade de fazer uma pessoa rir. Shen Wei olhou pela janela enquanto o navio se aproximava da capital. Enormes torres de metal escuro erguiam-se do chão, projetadas para inspirar medo e admiração. Não havia cor em lugar nenhum. Sem arte, sem decoração. Tudo era funcional e intimidante. Lugar alegre, ela murmurou. O almirante Oconvo sentou-se ao lado dela, revendo o plano mais uma vez. Lembre-se, não estamos aqui para fazer piadas sobre eles. Isso é muito fácil e Zetral espera isso. Precisamos mostrar a ele algo mais profundo. Precisamos ajudá-lo a rir de si mesmo. O navio pousou em uma vasta praça cercada por milhares de soldados hegemônicos. Supremo Co. O próprio comandante Zetral esperou na entrada da torre do governo, flanqueado por seus guardas pessoais. Ele era antigo para os padrões de qualquer espécie, seu corpo exibindo o desgaste de 3 séculos de guerra. Seu rosto não mostrava nada. A delegação humana aproximou-se lentamente. Oconvo os liderou, com Shen Wei ao seu lado. Atrás deles vieram os melhores comediantes da Terra, selecionados não pela sua fama, mas pela sua capacidade de se conectar com públicos que não partilhavam a sua cultura. O comandante supremo Oconvo disse com uma leve reverência, obrigado por concordar com esta reunião. A voz de Zetral estava fria. Concordei porque queria compreender a sua espécie antes de destruí-lo. Seus termos foram ridículos. Faça-me rir e a guerra termina. Você realmente acredita que isso é possível? Acredito que o riso é a única coisa que todas as mentes sapientes compartilham. Oconvo respondeu, sua espécie eliminou a capacidade de humor há 10.000 anos, mas você não a destruiu completamente. O potencial ainda está aí, enterrado profundamente na sua genética. Estamos aqui apenas para ajudá-lo a encontrá-lo novamente. A delegação foi conduzida para dentro da torre até uma vasta câmara que serviu de salão cerimonial da hegemonia. Um palco simples foi erguido em uma das extremidades. Milhares de oficiais da hegemonia ocuparam os assentos, todos assistindo com os mesmos rostos inexpressivos. Zetral tomou seu lugar em um trono elevado no centro da sala. Seus guardas o cercaram. Seus conselheiros assistiram por trás. Cada detalhe foi pensado para demonstrar seu poder absoluto. Você pode começar, ele disse. O primeiro comediante subiu ao palco. Seu nome era Marcus Bell e ele se especializou em humor observacional. Ele se lançou numa rotina sobre os absurdos do dia a dia, as pequenas frustrações que todos vivenciavam, as bobagens que os humanos faziam sem pensar. O público hegemônico ficou em silêncio total. Eles não entendiam por que esqueceram de você coloca as chaves deveria ser engraçado. Eles não sentiram frustração com objetos domésticos. Eles tinham servos para essas coisas. Marcos completou sua apresentação sem uma única resposta. Ele saiu do palco parecendo derrotado. O segundo comediante tentou a comédia física. Ela caiu, fez caretas, fingiu se machucar de maneiras ridículas. Na cultura humana, esse tipo de humor era universal, provocando risos automáticos até mesmo em bebês. A hegemonia assistiu impassível. A comédia física exigia empatia para ser eficaz. O público precisava se imaginar na posição do artista. Esses alienígenas foram projetados para suprimir a empatia e o humor. Ela saiu do palco no mesmo silêncio. Um por um, os comediantes humanos experimentaram o seu melhor material sátira política, jogos de palavras, cenários absurdos, comédia musical, humor baseado em histórias. Cada performer adaptou sua rotina, tentando encontrar algo que se conectasse com o público alienígena. Nada funcionou. Zetral permaneceu imóvel em seu trono, seu rosto não demonstrando nenhuma reação a nenhuma das apresentações. Seus oficiais permaneceram igualmente imóveis. O único som na vasta câmara era a voz de cada comediante, ecoando nas paredes que pareciam absorver toda a alegria. Horas se passaram. A delegação humana ficou cada vez mais preocupada. Eles trouxeram seus melhores artistas, e nenhum deles chegou perto de fazer Zetral sorrir. Finalmente, não houve mais artistas agendados. O último comediante deixou o palco em um silêncio esmagador.
O convo sentiu o coração apertar. O plano falhou. A guerra continuaria. Outros milhões morreriam. Então Shen Wei se levantou. Espere, ela disse. Eu quero tentar. O convo olhou para ela surpreso. Você não é um comediante. Não, mas entendo algo que esses artistas não entendem. Eles estão tentando fazê-lo rir de coisas externas. Não é assim que os humanos aprendem a rir. Aprendemos a rir de nós mesmos. Ela caminhou até o palco antes que alguém pudesse impedi-la. O público hegemônico assistiu com as mesmas expressões vazias que mostraram o dia todo. Zetral não se moveu. Shen Wei ficou sozinho no centro do palco. Ela não contava piadas. Ela fez não executar. Ela simplesmente falou. Meu nome é Shen Wei. Eu era o administrador de Nova Brisbane quando a sua frota invadiu. Eu estava lá quando seus motores de desespero foram ativados. Eu senti o que eles fizeram com minha mente. O peso esmagador da desesperança que tentou quebrar minha vontade. Ela fez uma pausa para lembrar. Você sabe o que eu fiz? Eu me molhei. Fiquei com tanto medo que perdi o controle do meu próprio corpo como uma criança. A grande líder da resistência ficou numa poça de sua própria urina enquanto alienígenas bombardeavam seu planeta. Um pequeno murmúrio percorreu a delegação humana. Shen Wei nunca compartilhou essa história publicamente. Passei as primeiras 3 horas da invasão escondido debaixo de uma mesa, chorando tanto que não conseguia respirar. Eu me convenci de que iria morrer, que todos que eu amava iriam morrer, que tudo pelo que trabalhei não tinha sentido. Eu estava pronto para desistir. Ela olhou diretamente para Zetral. Então o soldado Morrison começou a rir e eu percebi uma coisa. Fui ridículo, não corajoso, não heróico, apenas ridículo. Uma mulher adulta escondida debaixo dos móveis, chorando pelo fim do mundo. O absurdo disso me atingiu de repente. Comecei a rir também. Não porque algo fosse engraçado, porque eu era patético e admitir que era patético de alguma forma me fez sentir melhor. Não consegui impedir a invasão. Eu não consegui salvar meu planeta. Eu não conseguia nem controlar minha própria bexiga, mas conseguia rir de mim mesma por ser uma bagunça. Ela abriu as mãos. Esse é o segredo, Comandante Supremo. A coragem humana não significa ser destemido. É sobre ter medo e ser ridículo ao mesmo tempo. Estamos todos com medo. Todos nós fracassamos em dezenas de pequenas coisas todos os dias. Nós tropeçamos nas coisas. Esquecemos reuniões importantes. Dizemos coisas estúpidas nos piores momentos possíveis. Nós choramos. Entramos em pânico. Nós nos escondemos debaixo das mesas. Mas rimos disso. Contamos histórias sobre nossos piores momentos e os transformamos em comédia. Compartilhamos nossos constrangimentos até que se tornem engraçados em vez de vergonhosos. É assim que sobrevivemos. Não por sermos corajosos, mas por admitirmos que não somos corajosos e acharmos essa admissão hilariante. Shen Wei olhou para o rosto antigo de Zetral. Quando foi a última vez que você admitiu que estava com medo? Quando foi a última vez que você se deixou ser ridículo? Quando foi a última vez que você cometeu um erro e contou a alguém sobre isso? Não como uma confissão, mas como uma história engraçada. O silêncio se estendeu. Você passou 3 séculos sendo perfeito, continuou Shen Wei, nunca demonstrando fraqueza, nunca admitindo medo, nunca deixando ninguém ver você falhar. Isso é exaustivo. Isso é solitário. Isso é um absurdo. Você conquistou 1000 mundos, mas não pode admitir que não sabe usar seu próprio dispositivo de comunicação sem ajuda. Você comandou milhões de soldados, mas nunca contou a nenhum deles sobre as coisas estúpidas que fez quando era jovem. Quer saber a coisa mais engraçada da galáxia? O ser mais poderoso que existe? Comandante da maior força militar já reunida, governante de 1000 mundos, e você provavelmente já tropeçou em seu próprio manto pelo menos uma vez. Você provavelmente já bateu em uma porta quando estava distraído. Você provavelmente esqueceu o nome de alguém e teve que fingir que lembrava.
Isso é tudo que o riso significa, Comandante Supremo. É permissão para ser imperfeito. É a liberdade da necessidade exaustiva de estar sempre no controle. É o ser mais poderoso da galáxia, admitindo que é tão ridículo quanto todos os outros. Shen Wei ficou em silêncio. Zetral não se moveu. Seu rosto permaneceu inexpressivo. A câmara estava totalmente silenciosa. Então algo mudou. Tudo começou com seus olhos. Eles mudaram ligeiramente, mostrando algo que não existia antes. Sua boca se contraiu levemente. Os músculos se movendo de uma maneira que nunca haviam se movido. Um som emergiu de seu peito. Era pequeno e estranho, quase como uma tosse. Mas repetiu-se, ficando um pouco mais alto a cada vez. Seus ombros começaram a tremer. O som tornou-se reconhecível. Foi uma risada. Foi difícil e pouco praticado. A risada de alguém que nunca havia usado esses músculos antes. Parecia quase doloroso. Como uma máquina que arranca depois de séculos de desuso. Mas foi inconfundivelmente uma risada. Zetral, comandante supremo da hegemonia galáctica, estava rindo. Não para os humanos, não para suas piadas, para si mesmo, para 300 anos fingindo ser perfeito, para o absurdo de governar uma galáxia, sendo incapaz de admitir simples fraquezas, para a imagem ridícula do ser mais temido que existe, tropeçando em seu próprio manto. A risada se espalhou. Seus oficiais treinaram para a obediência, observaram seu comandante emitir sons estranhos e encontraram seus próprios rostos fazendo coisas inesperadas. Um por um, eles começaram a rir também. A câmara que foi projetada para inspirar medo encheu-se de sons de alegria. A risada de Zetral continuou por um longo tempo. Quando finalmente parou, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Lágrimas que sua espécie também supostamente eliminou. Nunca contei a ninguém, disse ele calmamente, que no meu primeiro dia como comandante supremo entrei na sala errada e fiz o meu discurso de aceitação ao pessoal da limpeza. Fiquei tão envergonhado por ter transferido aqueles faxineiros para o outro lado da galáxia. Shen Wei sorriu. Isso é muito engraçado. É, Zetral concordou. Realmente é. A guerra terminou naquele dia, não com um tratado ou uma rendição, mas com uma piada partilhada entre inimigos que descobriram que afinal não eram tão diferentes. Um ano depois, Shen Wei sentou-se numa encosta em New Brisbane, observando as crianças brincarem nos campos abaixo. O planeta foi reconstruído. A ocupação acabou. Humanos e antigos cidadãos hegemônicos viviam juntos na colônia, aprendendo uns com os outros. Ao lado dela estava sentado Ketivar, o almirante que certa vez tentou destruir seu mundo. Ele se tornou seu amigo durante o ano anterior, uma das muitas amizades inesperadas que surgiram da guerra. Você sabe qual é a coisa mais engraçada? Shen Wei perguntou. Ketivar fez a expressão que sua espécie agora chamava de sorriso. O que? Quase perdemos. Estávamos tão perto de desistir durante a invasão. Se Morrison não tivesse começado a rir, tudo seria diferente. A galáxia inteira mudou porque um soldado assustado não conseguia parar de rir de como tudo era ridículo. Ketivar assentiu e agora todos rimos. A arma mais antiga da galáxia, derrotada pela resposta mais antiga da galáxia ao perigo. A vida é estranha, disse Shen Wei. A vida é engraçada, corrigiu Ketivar. Abaixo deles, crianças de diversas espécies corriam pela grama, suas risadas se misturando ao ar quente da tarde. Em algum lugar distante, alguém estava contando uma piada. A piada foi levada pelo vento, seguida pelo som de dezenas de vozes rindo juntas. A hegemonia tentou conquistar a galáxia através do medo. A humanidade o libertou com um riso. E em milhares de mundos, espécies que se tinham esquecido de sorrir estavam a aprender tudo de novo. O som da alegria deles ecoou pelas estrelas, uma celebração que nunca teria fim. Porque depois que você aprende a rir, você nunca mais esquece. E uma vez que a galáxia aprendesse a rir junta, nada mais seria o mesmo.